Olá, que bom que você pode estar aqui conosco neste dia, que alegria, que honra poder chegar até você em mais um momento de estarmos aqui fazendo uma grande, linda entrevista. E o meu propósito, o meu objetivo é levar uma edificação para o seu coração, trazer um crescimento na sua fé. Eu quero muito que você fique atento do começo ao fim, porque hoje temos uma pessoa muito, muito especial, muito querida, é uma filha amada nossa, tão preciosa, tenho o privilégio de conhecê-la há muitos anos, desde que ela era uma adolescente. Meu Deus, que coisa linda! E hoje ver como Deus tem usado a vida dela. E com certeza a palavra dela, o testemunho dela vai edificar a sua vida, vai trazer um despertamento espiritual para você e também um conhecimento de uma área muito específica que Deus tem levantado ela para ministrar no Brasil e fora do Brasil. Fica ligado, fique atento, porque tem muita coisa boa para você e para sua família. Eu estou aqui, nada mais, nada menos, com a nossa filha amada, Márcia Maluf, essa querida filha que eu a conheço há muitos anos, né? Uns 10 anos, ela era adolescente, faz 10 anos isso só, né, filha? Ai, Joel, nem me fale. Realmente. Que é anos 80, anos 90? Acho que é 90. Anos 90, é isso mesmo. Eu fui para lá em 87, é isso mesmo. Meu pai, tem gente que está assistindo que nem sabe o que é isso, anos 90, né? O que é isso? Mas olha, é uma alegria muito grande, porque existem pessoas e pessoas. E eu quero aqui fazer uma distinção aqui da Márcia Maluf, primeiramente por saber da idoneidade, do caráter dela, da fidelidade dela, da vida e testemunho cristão que ela tem, não só agora recente, mas desde quando eu a conheci lá na vila, né, que nós chamamos de era vila. Metodista Não, era só metodista. Do Brasil. Isso. Metodista do Brasil, quando ela chega lá, se integra com os adolescentes, sempre animada, sempre movimentando tudo e todos, agitando tudo e todos. E a vida dela não mudou muito, não. Hoje ela agita, continua agitando ainda, de uma forma diferente, com certeza, mas é muito bom. Eu, como pastor, que tenho 42 anos de formado, né? 42 anos cuidando de igreja, é muito bom ver pessoas como a Márcia Maluf. Por quê? Às vezes nós temos muito um senso crítico de ficar comentando de começos bons e finais ruins. Tem muita gente assim, infelizmente, mas tem muita gente que tem começo bom e finais bons também, caminho bom também. E a Márcia é uma dessas que eu vejo o quanto ela cresceu, o quanto ela amadureceu, o quanto ela desenvolveu a fé, ao ponto de não só ser para ela, mas de ela transbordar para outras pessoas. E você vai ver como que ela transborda esta fé, essa alegria, esta unção de uma forma muito linda. Contem para nós, filha. Até fiquei feliz com essa revisão de vida que você fez aqui. Eu estou me lembrando que naquela época, quando eu tenho lembrança lá da vila, a minha autodescrição é que eu era bing, coelho ricochete. É isso Quem mesmo. é daquela idade só que vai saber o que raios é esse desenho animado aí. Mas eu me lembro até quando eu fui para o Canadá fazer seminário lá, que cada vez que eu voltava, a gente sentava para conversar e você falava, meu Deus, como você mudou. É porque o bing foi assentando um pouquinho, né? Mas realmente tem sido uma jornada. A minha descrição de jornada, eu digo que para todos nós é assim, né? Nós somos cíclicos, mas não é um cíclico que fica parado no mesmo plano. É um cíclico que vai crescendo, vai sendo transformado, né? E vai subindo, uma espiral ascendente. Mas não é lisinha, ela é cheia de altos e baixos, cheia de altos e baixos, cheia de altos e baixos.
E é assim que a gente vai aprendendo também, né? Nesses trancos e barrancos tão necessários nas nossas vidas, que nos ajudam a amadurecer, a errar, tropeçar, cair, levantar, tentar de novo, acertei. E são, nossa Deus, que jornada, Joel. Mas tem muito mais acertos do que erros, né, filha? Olha, Deus te ouça, viu? Eu não quero deixar ninguém assim, pensando que existe super crente, né? Não tem. A gente erra, a gente cai, a gente levanta, mas o nosso amor por Jesus é o que nos impulsiona a continuar buscando e crescendo e amando Ele mais. Quanto mais a gente ama Jesus, menos difícil fica esse trancos e barrancos, mas dizer que nós não temos também seria uma utopia. Sim. A gente não vive uma utopia. Então seja encorajado, você que passa por trancos e barrancos, não pensa que é só você não. Todos nós passamos, mas Deus sempre conosco, sempre nos ajudando, sempre caminhando conosco. Eu sinto muito assim o amor, a graça de Deus para conosco quando nós atravessamos vales cheios de pedras e Ele atravessa junto conosco e Ele nos ajuda a desviar das pedras, Ele nos ajuda a transitar por territórios difíceis nas nossas vidas. Eu recentemente perdi o meu papaizinho querido. Sim. E é um território que, enquanto você não perde alguém muito próximo, você pode estudar a respeito, você pode ler a respeito, você pode assistir filme a respeito, você pode se preparar antes. Nada se compara àquele momento. Uhum. Mas Deus. O enfrentamento, né? Se Deus não caminha conosco nesse momento de vale, de luto, de separação, eu não sei. Joel, eu não sei como a pessoa que não tem Deus, como ela sobrevive a esse momento tão difícil das nossas vidas. Nós não fomos criados para morrer. Então, logo, nós não temos a chavinha, né? Não vem. E nem para enfrentar esse momento. Por isso que é só Ele, né? Mas, como você falou, eu vejo assim, né, Márcia? Aqui é uma ótica de fora, né? Você tem uma ótica sua. Mas, assim, como eu te acompanho há muitos anos, né? E a gente tem além de sermos, né, da mesma fé, partilharmos da mesma comunhão, nós temos uma amizade muito grande, né? Que a despeito de qualquer coisa, a gente caminha junto, se alegra junto, a gente tem momentos muito lindos, né? A nossa família com a sua família, com a sua mamãe, meu Deus, né? Que é uma bênção. A Nisa, que é uma bênção de Deus na nossa vida, ela entrou na nossa vida de uma maneira muito linda. E então, assim, eu vejo que são etapas, processos, né? Que você teve no passado, que hoje você vive um processo diferente e daqui a alguns anos será um outro processo, né? E eu fico feliz porque eu particularmente vejo o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu e o quanto hoje você tem muito a oferecer para o corpo de Cristo, né? Para as igrejas, e o quanto você tem oferecido, tem transbordado dessa unção para tantas igrejas, tantos ministérios, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo amor que nos une, viu, filha? Você é demais, 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 né? Mas conta aqui para mim, para todo mundo aqui, né, meus sentimentos aí pela perda do papai recentemente, viu, gente? Mas está firme e forte aí, porque é Deus que nos sustenta, como ela falou. Passar com Jesus as coisas ficam mais leves, mais fáceis. Não que seja fácil de tudo, não, mas fica mais fácil mesmo, né? Então, pega com Jesus, porque Ele é a nossa base, né? Pega na mão dEle, que a mão dEle vai te sustentar. Mas eu sei que você começou com uma dança profética, lembra que você, meu Deus, até hoje, né? Mas teve uma época muito intensa. E a Márcia, assim, que eu admirava é o seguinte: olha, Deus falou para eu ir em tal país, em tal lugar, na praça, na rodoviária, no aeroporto, assim, os lugares que você nunca imagina, Deus dava uma direção para ela, e lá ia ela. Mala pronta. Mochila pronta. Mochila pronta. Conta para nós aí, como é que foi isso? Essa época eu chamo de minhas aventuras com o papai, que era de mochileira. E eu me lembro quando eu voltei, lá no seminário no Canadá, eu já era diferente, porque eu era brasileira.
Então o brasileiro ele consegue fazer coisas quando ele está no estrangeiro que só o brasileiro pode fazer, que ninguém mais lá pode fazer. Não importava que tipo de linha denominacional tinha o seminário. Por você ser estrangeiro, dá um desconto, é do Brasil, né? Então eu me lembro que no louvor eu tinha uma necessidade muito grande de expressar. Então se eu falava, eu levanto as minhas mãos, cara, não conseguia cantar eu levanto as minhas mãos assim. Eu levanto as minhas mãos, eu levantava as minhas mãos, eu me ajoelho, eu me prostro, tinha que me prostrar, eu sentia como se eu estivesse falando e fazendo aquilo que eu tô falando, né? Então lá eu já dava os meus passinhos. E eu me lembro quando eu voltei para a igreja, estava naquela do cinema, eu acho que era, lembra? Foi. E estava com aquela pegada do King's Kids e do Ceifa, o Ministério da Jocum, que trabalha com dramatização e evangelismo nas ruas, com arte, com danças. E eu vi aquilo e eu falei, eu posso mover as pernas também, eu não preciso só mover, né? Com os braços eu posso. E aquilo, eu me apaixonei. Eu já dançava, já fazia balé antes, balé há bastante tempo na minha infância, mas aquilo foi, eu me achei. Aí eu fui para vários impactos da Jocum, que delícia que era, porque você vive a sua mensagem, a pessoa que é muito expressiva, às vezes precisa, né, expressar, e eu queria expressar, e o Ceifa trazia uma excelência com uma missão e um objetivo, e era tremendo. Começou meio que aí. Aí lá para o ano 2000, nós conhecemos o pessoal da Casa de Davi, Ministério Casa de Davi, lá em Londrina. Não sei se vocês se lembram. Meu Deus. Que foi uma bênção, nos ajudando, nos ensinando sobre santidade, sobre deixar Deus no foco. Deus, a adoração é para Ele. Adorar é entregar para o Pai o que o Pai quer receber e como Ele quer receber isso em santidade, e isso dentro do crescimento, do momento de cada um, né? E eu me lembro que o Davi Silva, ele falava assim, quem passaria o ridículo por Jesus? E todo mundo levantava a mão, né? Ninguém sabia o que era aquilo, mas todo mundo levantava a mão. E eu sentia assim, puxa Deus, eu passaria o ridículo pelo Senhor? Que confronto, hein? O que significa isso, passar ridículo? É fazer uma coisa que as pessoas vão falar que você é um palhaço, que você é um panaca, que você é um trouxa, e você faz mesmo assim porque Deus mandou. Eu falei, será que tem coragem? Porque isso demanda coragem, isso demanda você ouvir. Se você não ouve, você não consegue obedecer. Então a gente estava nessa pegada de aprender essas coisas naquela época. E eu me lembro que eu falei muito seriamente para Deus, sim, eu passaria o ridículo pelo Senhor, naquela empolgação, mas numa seriedade também. Aí Deus, ele começou uma fase aqui nessa época. Eu lembro que a gente recebia muito o Randy Clark, o Bill Johnson, pessoal que vinha das nações para aprender a ministrar cura, libertação, como uma forma evangelística aqui. Então a gente aprendia a profetizar, a ter palavra de conhecimento, sabedoria e entregar isso na rua, que já era um passar ridículo o suficiente. Sim. E o Senhor começou a me convidar para ir numa viagem. Ele começou a me dar as datas de comprar bilhete, passagem, lugares, me dava nomes de cidades, e aí eu saí do emprego e embarquei nessa loucura que era abrir mão de tudo para ir estar com o Senhor de mochilão de 11 litros, eu me lembro. Deus. Eu me lembro que Deus, eu falei assim, mas o que eu levo? Como que eu levo? E ele falou assim, eu quero que você seja comigo agora como uma criança de 5 anos, que os pais falam que vamos tirar férias e vamos viajar, mas a criança de 5 anos, ela não prepara nada, ela não faz mala, ela não sabe de nada, ela só vai seguir o papai e a mamãe. E eu falei, mas como funciona isso com uma pessoa de 30, na época, né? Como que eu vou ser uma criança diante do Senhor, tendo meus 30 anos, sabendo que eu tenho que ir lá comprar passagem e tudo mais? Aí ele falou assim, você vai fazer somente o que eu mandar, no momento que eu mandar, do jeito que eu mandar. Eu falei, então, ok. Então o Senhor fala, eu faço. Ok. Então eu tive que esperar, naquele banho-maria de esperar, fiz um caderninho, os lugares que ele ia me falando, as datas, tudo, como que eu ia levar dinheiro, como que eu não ia levar dinheiro. E fui, embarcamos. O momento maior, voltando para a sua pergunta de onde foi que eu passei o ridículo, ou, né, que vamos juntar o ridículo com a dança, que tem a ver com a dança, né?
Então, primeiro, assim, todo lugar que eu ia, quando eu estava adorando, se o Senhor movesse alguma adoração, eu tinha que mover. Com música, sem música, no meio da rua, vestido de qualquer jeito que tivesse. Uau! Então, eu me lembro que quando eu falo nós, somos eu, papai, Jesus, Espírito Santo e um monte de anjo, porque eu era só eu, mas éramos maioria em todos os lugares que nós íamos. E nós passamos na frente do hotel do rei Davi em Israel, em Jerusalém, que é um lugar de presidenciáveis, então é um lugar cheio de seguranças, é uma rua importante lá, mas que tem trânsito normal do dia a dia. E eu me lembro que naquela época eu estava viajando, essa já não é a primeira viagem, mas eu viajava com um Discman, lembra? Na época do Discman, que eu tinha baixado todos os CDs da Lagoinha e todos os CDs da Casa de Davi, era o que cabia lá, eu tinha baixado para um CD, gravei tudo e estava na minha pochetezinha que cabia um Discman com os fiozinhos aqui para o meu ouvido. E eu entrei na rua e Deus falou, dança. E a música que estava tocando, era uma música... Puxa, como é que eu vou explicar? Era da unção da águia, eu não sei, eu não me lembro agora. Eu só me lembro que eu passei dançando na frente do hotel, dançando e andando. E as pessoas piruetando, né? Como se eu estivesse sozinha na praia. Se eu estivesse sozinha num lugar, ninguém me vendo. Ele era meu público de um. Na Jocum a gente aprendia isso, né? Deus é o seu público de um. Você só está fazendo para ele, o resto é lucro. Se alguém olhar e se converter e aceitar, whatever, for tocado, é lucro, mas o seu público é ele. Então eu passei dançando na frente do hotel e eu me lembro que os seguranças saíram da porta do hotel, vieram até a calçada e me acompanharam até o fim da propriedade do hotel. Porque, né, tava com aquele negócio na cintura. Sim. E eles têm homem-bomba lá e tudo mais, né? Sim. Mas me chamou a atenção, eu falei, Jesus, me livra do mal e vou continuar, o Senhor mandou, eu vou continuar, né? E aí eu cheguei no fim dessa rua, tinha uma praça para quem já foi para Jerusalém, você vai reconhecer, que tem, eu chamo de Praça dos Leões, porque tem uma fonte com um monte de leões ao redor da fonte. E eu cheguei do lado dessa fonte e mudou a música, e a música começou aquela batida, não sei se era do Lúcio ou se era do Marcos, da Casa de Davi, que era um tum, 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 e eu falei, ai Jesus, o Senhor tem certeza que vai ser Uga, Uga? A Praça dos Leões. Era a unção do leão, e era uma dança tribal. Sim. E era uma dança de guerra, uma dança forte, e eu falei, agora eu vou passar vergonha mesmo, né, Deus? Não vai ter outra opção. E eu me lembro que nesse dia, agora estou me lembrando, porque as histórias são longas, elas têm muito tempo já, elas estão em 20 anos essas histórias. Então eu tenho até um caderno, de vez em quando eu volto lá para não esquecer a história. Eu estava dando um tour, estava ajudando um cara que estava ficando, um pastor, ele ficou hospedado na mesma casa que eu, e ele queria que eu ensinasse para ele o caminho da casa até o Muro das Lamentações e de volta. Então a gente estava na volta já. E quando eu comecei a dançar na frente do hotel, ele já atravessou a rua, porque ele não ia passar o meu ridículo, né? Então, aí ele continuou do outro lado da rua. Quando começou a dança do leão, ele me perdeu de vista, ele deu um perdido, ele sumiu. Eu não tenho nada com essa mulher aí, né? Mas eu nem sempre tinha, você pode perguntar, mas qual é a finalidade disso? A finalidade na minha vida e no lugar, porque você tem várias dimensões de coisas que estão acontecendo. Está acontecendo algo na sua vida, no seu relacionamento com Deus, e também Deus pode estar te usando para marcar um território, para estabelecer algo, abrir ou fechar portais, ou para tocar a vida de alguém. É uma complexidade de muitas coisas que podem acontecer. Na minha vida, a jornada era aprender a ouvir e obedecer, ainda que fosse esquisito, ainda que eu passasse o ridículo e as pessoas falassem, aquela é uma louca, não tem problema, por Jesus eu posso ser a louca maior, sem problemas. Estava disposta a obedecer. Exato, e era a minha jornada, durante todas essas viagens, eu viajei, nessa época foi 2004, eu viajei 15 meses por 7 nações, mas eu saí do Brasil
com 6 meses, que eu sabia mais ou menos, e no bolso também, eram 6 meses, em situação assim de albergue, uma refeição por dia. Santo Deus multiplicou, Deus, eu passei por 7 nações, por 15 meses. glória a Deus. E foi uma experiência impressionante. Todos os lugares que eu ia, o Senhor me colocava pessoas no caminho. Não era tanto a respeito do lugar para mim, quanto era a respeito das pessoas que Ele colocava no meu caminho. Não sei se era a Suíça ou Bélgica, um dos dois. Que eu estava caminhando pela rua e tirando foto, né? Na época eram aquelas maquininhas que você tinha que parar depois num café para fazer o download, botar no CD. Era uma pegada bem diferente. Vocês que só conhecem o celular não nem imaginam o trampo que era viajar naquela época. Quando esquecia cabo, então, só a graça. Bem que hoje esquecer bom. Anyways, tô eu lá tirando foto numa praça com uma escultura no meio e vem um senhor bem assim africano e ele, nessa época, em todo lugar você tem que ter discernimento de quem vai falar com você, mas nessa época eu, assim, era um pouco mais inocente, né? E ele veio, ele falou, eu tô vendo que você tá tirando foto, você se incomoda de tirar uma foto para mim? E me entregou a máquina dele. Eu falei, imagina, que é isso, como que você quer, né? Você quer assim, assim, nananã. Aí eu tirei as fotos, devolvi e falei, né, Deus te abençoe, boa caminhada. E fui embora, e ele veio atrás de mim e falou assim, moça, posso caminhar com você um pouquinho? E eu, Espírito Santo SOS, posso, não posso, deve, não deve, é ou não é, corre ou não corre. Meu pai. E aí eu senti paz e nós começamos a conversar. Ele era o encontro que Deus tinha marcado para aquele dia. Uau. E nós passamos horas caminhando e conversando e ele precisava de algo do Senhor que eu tinha para dar para ele. Amém. Então, quase todos os encontros eram assim. A pessoa precisava de algo que eu tinha para dar. Nem sempre era o contrário. Porque não era a minha jornada no momento, eu não estava buscando. Eu estava buscando em Deus e querendo ser mãos e pés, ser a voz de Deus e poder abençoar as vidas ao meu redor. Quando eu precisava, Deus a enviava. Mas eu vou me lembrar muito mais de quando eu abençoei os outros do que quando eu fui abençoada. Sim. Apesar de ter sido muito, muito abençoada, vou contar uma dessas. Um dia no Canadá, eu tinha dormido na casa da filha de uma amiga. Eu estudei no Canadá, em Calgary, Alberta, seminário lá, e eu fiz muitos amigos lá. Então já voltei várias vezes para visitar os meus amigos. Que benção. E de vez em quando alguns deles achavam um lugar para eu ficar. E essa minha amiga Rosana, ela tinha uma filha e eu fiquei na casa da filha. Eu fiquei acho que umas 2 noites na casa da filha, e aí deu domingo. E eu fiquei na casa da filha porque não tinha um albergue, um hotel, nada, nenhuma pousada disponível, porque tinha uma conferência de padeiros naquela cidade, naqueles dias que eu ia passar em Calgary, naquele ano que eu nem lembro mais qual que era. E aí eu falei, alguém me dá uma saída para eu ter um lugar para ficar. Ela falou assim, a minha filha vai viajar, pode ficar na casa dela. Deu o dia que a filha ia voltar, era domingo, eu achei, Deus, me dá uma igreja. Fui de mochila, mala e cuia para a igreja. Assisti o culto, sentei lá atrás, bem gostoso. Nessas horas você esquece que você tem uma necessidade e você adora Deus, porque Ele é digno. Ele que me levou lá, então Ele sabia onde eu ia dormir a próxima noite, o que eu ia comer na próxima noite. Santo. No fim do culto você fica assim, né? Deus, manda alguém para eu não ter que pedir, por favor, manda alguém. Se o senhor quiser pedir, eu peço, mas seria tão mais legal se o senhor mandasse alguém, né? Senta uma senhora do meu lado. Oi, tudo bem? Obviamente que você é uma visita, né? Sim. E onde você vai? Por que a pessoa vai te perguntar onde você vai dormir essa noite, né? Onde você vai dormir essa noite? Não sei. Aí eu falei para ela que tinha uma conferência de padeiros, que alguém me falou que era por isso que não tinha lugar na cidade. Você vai para minha casa. E eu... Então isso aconteceu algumas vezes, né? Das pessoas te acolherem como um anjo mesmo, né? E eu me lembro que nessa época eu não comia carne de porco. Por um princípio meu, que eu decidi que eu não ia mais comer. Eu nunca gostei muito de carne de porco. Não sabia nem que estava perdendo, né? Mas eu não comia carne de porco. E eu me lembro
muito quando o Senhor, ele manda os discípulos e ele fala, olha, quando você entrar nessa cidade, você vai dizer shalom. E se a pessoa te receber, você deixa o shalom, senão você recolhe o shalom e você vai comer tudo que colocarem na sua frente e não se preocupe que eu vou até usar essas pessoas para te abençoarem para o seu próximo caminho. Ok, Senhor, tá bom. Chego lá, ela fala, olha, você vai dormir nesse escritóriozinho, você não se imagina, muito obrigada, né? Ela montou um colchão lá, arrumou tudo bonitinho. Aí a gente senta à mesa para comer e é aquele rosinha, como é que chama aquele em português? É pernil? É um tender, que é rosinha, que é carne de porco, né? É. Eu sentei, a mesa só tinha ele. Uau! E eu falei, Deus, eu vou comer, tá? Ele falou, vai, você vai comer, você vai gostar, entendeu? Tá bom, e comi, e gostei. Que refeição gostosa. Por, sei lá, um pouco diferente, num outro lugar, aonde que era isso? Acho que foi nos Estados Unidos esse. São muitas viagens, gente, então tem muita história para contar, mas essa foi olha outra como que Deus supre, né? Não, e olha necessidade. Essa não era necessidade, era carinho mesmo. Chego nessa outra casa, vou me instalar, desço para comer e a senhora, ela me oferece, você come carne? Você come peixe? Eu como. Ela me ofereceu um salmão espetacular, eu amo salmão. Meio mal passado, que é do jeitinho que eu gosto. E aí ela falou assim, me perdoa, eu estraguei o arroz. Eu falei, como assim você estragou o arroz? Ela falou assim, ele tá todo grudado, gordo. Eu falei, é a minha comida de infância, aquela comida do conforto. Eu amo arroz grudado e gordo. Olha. E ela não errou o arroz. Ela errou o arroz para casa dela e ela acertou o arroz para mim, que era um carinho de Deus. Hein? Então, olha os detalhes, hein? Muitos. Então, os detalhes que vão para a pessoa que precisa receber, de todos os lugares que eu já passei, que eu pude ministrar um monte de gente de uma maneira assim tão linda. Olha, essa é uma das histórias mais lindas. Vou contar mais uma. Na Suíça, do lado Ticino, do lado italiano. Eu tinha conhecido um parlamentar em Israel, numa conferência, e ele falou, quando você vier para a Suíça, você vem para a minha cidade, você vai visitar a minha igreja. Eu falei, ok, legal. Ele arranjou uma casa para eu ficar, eu me comuniquei, naquela época era orelhão, dava certo, de algum jeito dava certo o negócio. Cheguei na cidade de Ticino, fui na igreja dele, e tinha uma brasileira lá, uma senhora. Olha. E nós nos encontramos, nos abraçamos, nos apresentamos e ele, né, olha, brasileira, Márcia, fulana. E eu, que delícia. E ela falou assim, você pode vir almoçar na minha casa um dia? Lógico, eu vou ficar uns 3, 4 dias. A gente dá um jeito nessas viagens de chegar nos lugares, né? Cheguei na casa dela, ela conta a história dela. E que vida sofrida que ela teve lá. Tô tentando ter sabedoria de como contar a história, sim, né? Sim. Eu não falar nada. Eu me lembro que ela ficava endemoniada e o pastor não sabia o que fazer com ela. E ela falava, Márcia, eu não sei o que fazer. É uma possessão, eu sinto que mas ninguém aqui sabe me ajudar. E eu tinha passado por Neus Etioca, Gésia, tinha feito não sei quantos Shekinah, 7 semanas de libertação, tinha um monte de história do Gésia na cabeça. Aliás, nesse dia eu usei uma que ele conta do cachorro que está preso na coleira num poste, que eu nem lembro hoje para te contar, mas estava bem fresquinho na minha mente naquela época e eu me lembro que Deus falou, conta essa história. Então, nessas viagens, até uma coisa legal para quem gosta de ministrar vidas, nós temos um monte de ferramentas no nosso cinto de ferramentas, né? A gente faz um monte de curso, vai para encontro, pós-encontro, pré-encontro, reencontro, encontro de tudo quanto é coisa, vai fazer curso de libertação, curso de cura interior, faz Shekinah, faz tudo para nós e faz tudo para ministrar para os outros. E na hora do vamos ver, o que a gente tem que usar é que o Espírito Santo mandar. Então nós temos todo esse recurso, essa biblioteca de conhecimento. E Deus falava, não me atrapalha, me pergunta, porque você pode ter uma pessoa com o mesmo sintoma, eu vou usar aqui um martelo, eu vou usar aqui um parafuso, uma chave de pedra. Cada pessoa é uma ferramenta. Completamente diferente. E eu me lembro que Deus falava assim, Márcia, se você fizer do seu jeito, você vai me atrapalhar, porque só eu conheço cada vida profundamente, eu sei o que eu preciso. E mesmo que os sintomas sejam os mesmos, eu tenho
Você não conhece o contexto todo do porquê que ela está apresentando esse sintoma. E eu conheço. Então você precisa me ouvir e esperar eu te falar o que você vai fazer. Eu falava, ok. Então no caso dela, nós fizemos uma tarde inteira de conversa com histórias, parábolas, libertação, histórias, parábolas, libertação, tudo que o Senhor ia falando conta essa história. E ela tinha um discernimento de espíritos que só precisava ser ajustado, ela já tinha. E eu não tinha algumas coisas, e Deus usava o que eu tinha e usava ela para interpretar algumas coisas e para aplicar algumas coisas. Então foi maravilhoso esse dia, essa tarde toda, e ela tinha tido um sonho antes de eu chegar na igreja dela. Ela sonhou que vinha um passarinho na janela da cozinha dela e Deus falava, esse passarinho vai trazer a sua libertação. E quando eu cheguei na igreja, Deus falou, chegou o seu passarinho. Só. Que lindo, hein? E você pensa, uau, Deus, que coisa. E eu assim, mas Deus, eu sou a pessoa mais inadequada para fazer isso. Meu chamado não é com libertação, com cura interior. Mas ele falou assim, mas eu escolhi trazer você. Então seja um instrumento maleável nas minhas mãos que eu vou te usar. Sim. Mas Deus, eu paralisei aqui, eu não sei o que fazer. Ele respira, conta essa história, simples assim, conta essa história. Pastor Géser, nananã, conta essa história. Ela falou assim, meu Deus, faz sentido total. E agora? O Espírito Santo, e agora? Agora ajuda ela a confessar. A gente fez aquele exercício da Neuza Tioca, do papel rosa, do papel azul. Foi lindo. No outro dia que ela pediu para eu voltar, eu ia estar lá ainda. Eu voltei um outro dia. Ela me contou o testemunho da noite. Ela disse, Márcia, na minha vida eu nunca tinha dormido uma noite sequer direito. Eu só tive pesadelos desde menina. Meu pai. História terrível ela passou. E ela falou assim, depois que nós conversamos e fizemos todas essas renúncias e tudo mais, eu tive a noite mais maravilhosa da minha vida. Eu descansei. E quando eu acordei e eu olhei no espelho, eu nunca tinha me olhado de verdade, porque eu não gostava do que eu via. Nesse dia, quando eu olhei no espelho, eu me vi e eu vi alguém tão amado por Deus. Ela falou assim, eu não tenho palavras para te agradecer. E eu falava, você tem um monte de ação de graças para agradecer ao Senhor, porque se não fosse Ele, eu também não ia saber o que fazer, né? Olha que lindo. E olha, nesse dia, ela falou assim, me ensina mais alguma coisa, me ensina a orar, eu preciso saber orar pelo meu esposo, pelas minhas filhas. Espírito Santo, pode ser o Pai Nosso? Ele falou, sim, é o Pai Nosso. Peguei a ministração do Mike Shea, do Pai Nosso, e ensinei ela tudo direitinho, letra por letra, palavra por palavra, linha por linha, explicando o que estava... E aí nós juntas, no fim, oramos, Pai. Coisa tão simples, né? Nós juntas oramos. Pai Nosso que estás nos céus. No fim dessa oração, ela apagou. Olha só. Eu entrei em pânico. Senhor, o que aconteceu? SOS. É demônio, não é demônio? Eu não sabia o que fazer. E eu falei assim, eu vou pôr a mão na cabeça dela e vou falar, se for demônio, sai em nome de Jesus, sim, né? E aí ela voltou. Porque eu não tive o discernimento do que era. Então, quando você não tem, você tem que ser muito mais dependente de Deus. O que é ótimo, né? Quanto mais a gente aprender isso, melhor. Aí ela falou assim, eu fui num lugar, eu falei, me conta tudo. Então ela ia tendo a experiência, ela me contava, o Senhor me falava, ora isso. Aí a gente orava. Foi um processo de libertação. Foi, e foi junto com ela, porque eu não tinha todas as ferramentas e nem todo o dom de discernimento para saber o que fazer. Então foi um trabalho em conjunto, ela já aprendeu, porque Deus não queria dar para ela o pão, Ele queria ensiná-la como ela ia ajudar outras pessoas, porque tem muito brasileiro em lugares da Europa que continuam aprisionados, amam Jesus, vão para o céu, sabe, estão salvos, mas estão salvos e limitados, sofrendo muito, e os pastores lá que não são brasileiros e não vieram do Brasil, eles não têm, porque nós tivemos um privilégio muito grande aqui no Brasil. Sim. Nós tivemos escolas e escolas de coisas do mundo espiritual, porque nós temos o mundo espiritual muito claro muito aqui, a nossa colonização, tudo favoreceu, Deus foi muito bom conosco. E a gente não faz mais que obrigação de usar isso com os outros, né? Então você vê uma coisa tão simples como o Pai Nosso, na Suíça, fez alguém ficar endemoniado. Que lindo! Meu Deus, olha só, isso aqui é só um pouquinho, 3, 4, 5 histórias de
um tanto de histórias, de experiências, porque, olha, viver intensamente igual a Márcia, eu estou para ver, viu? Alguém despojada do tempo, das coisas materiais. Deus falou, ela pega o avião, ela pega qualquer transporte, ela vai mesmo, é despojada, desprendida, e com isto, né, ela tem vivido inúmeras experiências maravilhosas que às vezes você que não é despojado tem uma limitação, uma fé muito superficial, né? Então eu louvo a Deus. Mas, Márcia, é interessante, né? Porque de todo este mover, aí de repente você começou a se interessar, e conta para nós aqui a respeito de um assunto tão polêmico, né? Que é o final dos tempos, o Apocalipse, né? Eu tive agora recentemente na nossa sede, né, em todas as renovadas, nós tivemos o mês inteiro falando sobre Apocalipse Now. E foi interessante porque eu vi o quanto você despertou para essa área muitos anos atrás e como você aprofundou, como poucas pessoas aprofundaram, e quantas revelações Deus te deu de uma maneira fácil, de um entendimento fácil, né? Uma metodologia fácil que qualquer pessoa pode entender. Como é que nasceu tudo isto? Porque eu quero que quem está nos assistindo aí saiba, porque são tantas correntes teológicas, tantas vertentes teológicas no Brasil, no mundo, e a Márcia, ela é detentora de uma dessas revelações, que ela é muito habilitada, muito capaz, muito competente naquilo que ela faz. Depois vou mostrar até o primeiro livro que ela escreveu, que é top demais. Fica aí que eu vou te mostrar o livro dela. Fala para mim aqui, para nós, filha, quando foi que começou esse interesse? Da onde que nasceu isso tudo? Ah, se você soubesse. E dá a história. Então, as pessoas quando elas falam, Márcia, eu te conheço de algum lugar, eu te vi dançando, traduzindo ou ministrando. As três coisas que as pessoas falam, né? Sim. Te vi dançando num congresso aí. Não, eu te vi traduzindo. Muita gente só me conhece porque me viu traduzindo. E então eu passei muitos anos na minha vida traduzindo ministros que vinham de fora, numa época, 20 anos atrás, que os filhos dos pastores ainda não sabiam falar inglês. Agora todos os pastores colocam os filhos para falar inglês, faz muito bem. Sim. Porque graças era a Deus uma o falta, Pedrinho fala, graças aleluia. A Deus. E era uma falta tremenda na época, éramos poucos tradutores, pessoas que falavam, eram bilíngues mesmo, que falavam fluente o suficiente dentro da igreja e falavam cristianês para poder traduzir o cristianês. Então, 20 anos atrás, éramos 5, 6, 7, no máximo 10 que pegavam bem ali. E por conta disso, eu estava um dia traduzindo um seminário que eles estavam na Flórida, eu estava no Brasil, eu não consegui ir nesse seminário, mas tinha várias igrejas celulares, acho que era mais igrejas nos lares, que queriam essa tradução, e o pessoal lá de dentro da conferência falou comigo, Márcia, você não quer traduzir para nós? Uau. Aí eu montei um esqueminha pelo Skype, e eles dentro do salão lá em Miami, estavam me ouvindo traduzir aqui em São Paulo. E umas outras 3, 4 casas pelo Brasil aí afora. E são pessoas que eu amo muito, não vou falar quem são, vocês vão ficar com curiosidade só. Pessoas que eu amo muito, 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 que eu nunca já tinha viajado com eles, já tinha feito o ato profético, já tinha ido pelas nações com esse povo incrível, guerreiros de Deus, e eu nunca eles tinham ministrado sobre o Apocalipse. E essa conferência eu nem sabia que ia ser sobre isso, e era inteirinha sobre o livro do Apocalipse. E ela inteirinha ensinava, provando por A mais B nas Escrituras, segura, não vai embora, que Jesus já tinha voltado em 70 depois de Cristo. Uau! Aí tinha uma galera no meu sofá de casa, mais um monte de galera na minha tela, mais a galera lá dentro. Santo. Todo mundo assim, pá, socorro! Como assim? Já voltou? Eu, não olha pra mim, eu sou só a tradutora, né? Eu não sabia o que fazer. Eu fazia assim pro pessoal em casa, engaveta, põe na prateleira, a gente conversa depois, porque era simultâneo, eu não tinha nem tempo de respirar.
Eu mal tive tempo de anotar algumas coisas para depois ir pesquisar. Mas a conferência inteira foi sobre isso. Foi um escândalo para todo mundo. Aqui no Brasil ainda mais, porque nós temos uma escatologia bem assim, futurista, né? E aí eu terminei aquilo arrasada. Como assim? Jesus já voltou, né? E como eu sou uma pessoa muito espiritual, eu fui procurar, né? Onde que eu fui procurar? No tio Google. Oh. Super espiritual, né? Coloquei várias frases que eu tinha falado repetidamente na minha tradução. E descobri que existe uma linha teológica que de fato crê que Jesus já voltou, que nós já estamos no milênio de 1000 anos a 2000 anos. Vocês pegaram, né? No milênio de 1000 anos a 2000 anos e que Jesus já voltou. Então, eu não sei, o meu corpo não está glorificado, eu não sei o seu. Mas foi e PhDs, defendendo teólogos, essa tese. pastores. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Até o Espírito Santo falar, e agora, vamos ler a Bíblia? Vamos, né? Não sei nem por onde começar. Ele, vamos começar pelo Apocalipse, vamos começar pelo fim. E eu, tá bom. Porque conforme eu ia lendo toda aquela teologia, o Espírito Santo ia falando, mas e isso? E eu ia anotando, mas e isso? Peraí, não está batendo tudo, tem muito buraco aqui nessa teoria. Fui descobrir que chama preterismo, que né, são linhas de interpretação do Apocalipse, que são bem antigas, por sinal. Enfim. Aí começou a nossa jornada, começou aí em 2014, fim de 2014. E eu não sei, na sua experiência com os mestres da casa, pessoas que têm o ofício mestral, tem pastor, né, profeta, evangelista, apóstolo, mestre, o professor, aquele que é mestre por excelência, é um dom, é um chamado. Normalmente, se eu vou me usar como referência, e a pastora Lilian Latorraca, que eu conversei muito com ela, ela tinha esse dom. Eu caminhei bastante próximo dela, ela era a minha... Eu quero ser assim um dia, né? Eu quero ensinar assim um dia, eu quero ser espiritual assim um dia. Tem alguém que você possa olhar e querer, mas primeiro Jesus, mas é sempre bom a gente ter uma pessoa que a gente pode conversar, uma pessoa humana, ser humano, que também passa dificuldades como a gente. Enfim, onde que eu estava mesmo? Me ajuda. 2014, mestre, estou falando do dom mestral. Eu não sei, os mestres aí vão me entender. Quando você tem esse tipo de chamado ou esse tipo de dom que está direcionado para o ensino, quando você lê a Bíblia, você lê e ela nunca é só uma leitura de uma história ou de uma teologia ou de uma filosofia, ela parece que ela cresce, ela cria proporção, ela cria vida na página, ela literalmente é sobrenatural o jeito que a gente lê. Então, eu lendo a Bíblia, eu me lembro, mas estava escrito aqui, eu me lembro desse tema nessa história, qual que era mesmo? E o Espírito Santo, ele te faz saltar e pular, se entrelaçando pelas escrituras, é como se elas estivessem vivas e você estivesse num passeio, numa aventura, num parque novo que você nunca foi. Uau. É lindo. E eu falei, ok, Espírito Santo, vamos ler o Apocalipse. Eu peguei o Apocalipse para ler. Deu canseira. Alguma coisa está muito errada aqui. Cadê o meu dom? Será que eu perdi o dom? Vira lá para trás, vamos lá, Isaías. Fogos de artifício. Oh, aleluia. Não, o dom está aqui ainda, o chamado está aqui. Volta para o Apocalipse. Espírito Santo, não estou fazendo nenhuma conexão aqui. O que acontece? Ele falou assim, você não tem a chave ainda, mas eu quero que você persista na leitura do jeito que está. Blá, preto e branco. Continua. Eu vou te dar essa chave no tempo e no lugar oportuno. Vai ser osso esse negócio, hein? Mas vamos lá. Em 2015, em abril, ele me levou num lugar onde havia essa chave e eu li o Apocalipse do começo ao fim, que era a lição de casa, era para ler numa sentada só. E quando eu cheguei no fim, eu senti como se fizesse uma chavinha assim. Tchic, tchic. Olha, e a partir desse momento, nesse lugar, eu comecei a ler com aquela mesma fogos de artifício e conexões. Alinhavando tudo. Mas eu li o Apocalipse
Eu falava, Senhor, eu vou esquecer o que eu estou aprendendo. Como que eu faço para lembrar? Ele falou assim, primeiro que você vai ler com um monte de gente, você vai ler do começo ao fim, desse jeito, e você vai começar a escrever. E mais para frente você vai começar a ensinar. Eu falei, mas como que eu vou ensinar? Do jeito que você está aprendendo, você vai ensinar. Então, a sua linha de ensino vai ser do jeito que eu te ensinei. Existem pessoas que vão se identificar com isso. Tem pessoas que não, eles vão procurar um outro professor. Mas as pessoas que eu vou enviar para aprenderem com você, elas vão se identificar com esse... Porque é o jeito que eu quero te ensinar, eu quero que seja autêntico, eu não quero que você pegue um método de alguém, eu quero que você aprenda e passe para frente. Então, eu comecei um grupo de WhatsApp e fiz um curso de WhatsApp, onde eu fiz uma leitura de Apocalipse, eu pedia para os meus alunos só ouvirem o meu áudio, mas a primeira lição antes do áudio era ler o Apocalipse numa sentada só, em 2 horas, sem pesquisar, sem procurar, sem perguntar, nada, só ler do começo ao fim. Era uma experiência ímpar, porque as pessoas, eu falava assim, separa 1 hora do seu dia aí, você já sabe que vai levar umas 2 horas. As pessoas voltavam com o relatório. Eu tive que começar 4 vezes, eu não passei do versículo 3. Eu dormi em 3 versículos, 5 vezes. Eu falava, sangue de Jesus tem poder? Como assim? A outra pessoa falava, olha, nesse horário do meu dia, todos os dias é o meu lugar de ler a Bíblia, nunca, tá tudo desligado, ninguém me incomoda, todo mundo já sabe e já tá tudo no esquema, há décadas. O cachorro teve piriri, a vizinha tocou a campainha, chegou a entrega, tocou o telefone 4 vezes e a pessoa fala, eu falei, uau, Deus, alguma coisa muito especial nesse livro. Quantas manifestações. Tudo demoníaco. Para a pessoa não ler. Se a gente já tem dificuldade para ler a Bíblia em geral, que tem um monte de interrupção, às vezes, até você conseguir vencer e estabelecer aquela rotina, você imagina o Apocalipse. O Apocalipse é o único livro que você tem uma boa parte dele que Jesus está ditando ele. E é o único livro que fala assim, você é bem-aventurado se você ler, bem-aventurado se você ouvir e bem-aventurado se você cumprir, der grande atenção às palavras que estão nessa profecia. Quer dizer que não tem nenhum outro livro da Bíblia que fala que você vai ser bem-aventurado se você ler, ouvir ou praticar, ou guardar. Mas o Apocalipse tem. Então, tem alguma coisa muito especial nesse livro. E você não consegue entender o Apocalipse se você não conhecer o resto. Sim. Então, não é que eu estou falando, vai ler só o Apocalipse porque você é bem-aventurado. Não, você não vai nem entender ele se você não conhecer o resto. Mas, se você não tiver medo de ler o Apocalipse, você vai ser, sim ou sim, bem-aventurado, porque é uma promessa no início do livro. Depois eu entendi, né, que eu precisava fazer uma guerra espiritual pelos meus alunos. Então a gente fez um outro método. Eu falava, vocês vão fazer isso, mas primeiro vocês vão orar, vão jejuar, vão declarar e vão saber que vai acontecer uma guerra. Joel, arrebatamentos, visão de anjos, sonhos, gente indo visitar Nova Jerusalém, algo assim espetacular, sobrenatural, quando a pessoa conseguia romper e só fazer a leitura do livro do começo ao fim. Que loucura. Simples fato de ler, hein? Olha só ler, sem pesquisar, sem estudar, sem meditar, nada. Ler e ler em voz alta. Leitura. Daí para frente, Deus, toda a nação que eu fui, depois, Deus falava, lê em voz alta aqui. Eu li em voz alta com amigos que moravam na Europa, o livro inteiro. Então, eu li o livro já mais de 100 vezes, em voz alta, inteiro do começo ao fim. Eu parei de contar depois das 100, porque não precisava, não era uma competição. Mas era como Deus me deu esse chamado. E Ele sabe a minha limitação mental, de estudo. Eu tenho uma limitação. E para eu vencer essa limitação, Deus falou, você vai dramatizar, vai desenhar, vai falar, vai ouvir, vai escrever o livro todo, vai digitar o livro todo, todas as maneiras possíveis para eu me lembrar. Sim. Porque eu realmente tenho uma dificuldade. E Deus começou assim, lendo ele 10.000 vezes e ouvindo 1 milhão de podcasts. Meu Deus do céu, eu ia para academia, gente, é bom, faz bem para a saúde. Eu ia para academia escutando alguém falando. A maioria dos podcasts que eu vi de ensino do Apocalipse são em 1 hora, um capítulo em 1 hora, a maioria deles. Então eu ia e escutava. Então eu não estou anotando nada, estou só escutando na academia e conversando na minha cabeça. Pausa.
Mas como assim? Escutei todas as linhas possíveis, tanto do milênio como do Apocalipse, tudo que você pode imaginar eu escutei. O que foi muito bom, Sim. porque eu precisava saber. Né? Eu não estudei isso na faculdade de teologia. Você não mergulhou mesmo. Mergulhei numa piscina da escatologia. Sim. E uma piscina de bolinhas coloridas e pedras. Além da água e do gel. Sim. Era uma gelatina, uma água, uma lama, pedras e bolinhas. Tinha de tudo naquela piscina. Jesus! Mas era emocionante. Eu senti uma alegria aprendendo e nessa jornada. É uma aventura. E é uma aventura difícil porque as pessoas têm medo, têm um tabu, tem uma polarização no assunto e porque nós estamos nos últimos tempos, eu acho que a guerra aumenta. Eu sei que muitos líderes, muitas linhas teológicas nem creem que nós estamos nos últimos tempos, algumas alegorizam tudo e eu fico triste um pouco, mas é o que tem para hoje. Nós temos um corpo de Cristo que é muito diferente. Ele tem cotovelo que dobra para cá e joelho que dobra para trás. E eu digo, gente, o joelho, se ele odeia o cotovelo, a mão nunca vai chegar no lugar certo para fazer o que ela tem que fazer, porque o joelho não vai sair do lugar, porque ele quer dobrar para cá e o cotovelo dobra para lá e ele tem um problema com o cotovelo que dobra na direção errada. O corpo de Cristo, existe um absoluto, mas nós temos visões diferentes e nem sempre conseguimos entender esses absolutos. Mas Deus é amor. E Ele não quer o seu corpo dividido. O reino dividido não vai para lugar nenhum. Deus quer que nós, pelo menos, saibamos aonde a gente pode andar junto para entrelaçar os braços. E se eu não gostei, eu não concordei com você, eu vou concordar em discordar, mas eu não vou deixar você desmoronar e cair e se lascar. Porque você faz parte do meu corpo, do corpo do meu amado Jesus, não sou nem meu, o corpo não é nem meu. E agora você entrou num campo minado. Totalmente. Né? E levo coice de esquerda e de direita. Eu acho que porque muitas igrejas nasceram por discórdias. Então, o corpo sendo dividido por discórdia do pastor, da liderança, do que o pastor presidente pensa, do que a igreja pensa. Então, há muita divisão por causa disso, não só escatológica, de diversos pontos, né? Mas a escatologia, ela traz esta divergência, essa complexidade por conta da maneira pela qual João entrega, né? Então, a leitura, a interpretação ficou por conta de cada um. Por isso que essa diversidade, mas que ela não pode trazer divisão. Né? Tem que ter o respeito. Né? O respeito, olha, você tem os versículos bíblicos, você tem as chaves, Deus te deu essa interpretação, mas olha, mas tem um outro lá que também tem a chave, também tem uma interpretação, também tem um versículo. Isso não pode nos dividir. Né? E que infelizmente acaba dividindo, né? Eu tenho assim todo um cuidado quando fala de interpretações, visões, porque todas elas têm um embasamento bíblico, né? Umas mais, outras menos, né? Mas o cuidado que nós temos que ter de não sermos, sermos equilibrados naquilo que a gente faz e coerentes com a palavra. Né? Que é o primeiro passo, é sermos coerentes com a Bíblia. O que a Bíblia diz? Né? Porque eu não posso me munir de alguns poucos versículos para defender uma tese teológica. O que você falou, o que eu entendo, é todo um contexto, né, que o Apocalipse vem embasado lá do Antigo Testamento. É toda uma história que vem alinhavando para chegar nas revelações. Né? Então, mas é muito pertinente. Mas é um campo minado, porque muitas igrejas nasceram, estão nascendo ainda por conta de divergências teológicas, que isso não agrada o nosso Deus, não acrescenta ao reino de Deus, né? Pelo contrário, só entristece o coração de Deus. Vamos lá, filha. Onde você quer que eu vá agora?
Vamos lá. Então, vamos lá. E como é que dessa linha toda aí, porque a chapa está esquentando, está esquentando, e esse aqui é só o primeiro de uma série, porque eu quero aprofundar com ela esse conteúdo para que você aprenda muito, muito mesmo, uma maneira muito fácil e simples. Evidentemente que ela vai dar aqui um 1%, né? Nessas vezes que ela virá, 1% aqui do que ela ministra por aí, mas com certeza há uma revelação, é uma pessoa respeitada, né, no meio evangélico, no meio teológico. Mesmo assim, você deve ouvir muitas críticas, muitos bombardeios, né, ou não? Lógico, porque, como você disse, é um tema polarizado, é um campo minado, e todo mundo tem uma linha, todo mundo tem óculos. Gente, todo mundo tem óculos. A gente cresce ouvindo certas coisas e até as nossas lentes dos nossos óculos, elas só mudam quando a gente entra numa jornada com o Espírito Santo, sabendo que ele vai trocar a lente, mas você vai ter uma lente ainda. Uhum. E ninguém aqui pode dizer que sabe 100% como as coisas vão acontecer na escatologia, porque são coisas que estão no futuro. Sim. Lá o pessoal nos dias de Jesus, lá no primeiro século, os estudiosos, escribas, fariseus, saduceus e etc. dos seus dias, eles tinham uma ideia do que seria a vinda do Messias. Eles tinham uma contagem desde Daniel, a 69 semanas, sabiam que estava na época, mais ou menos, alguns acreditavam, alguns não, tanto que Zacarias, quando estava lá no templo com Ana e tudo mais, vem Jesus e ele fala, uau, Deus, agora que o Senhor pode me levar aqui, os meus olhos viram, né, o Salvador, então, aleluia. Sim. Então, eles já estavam no momento esperando, mas eles não entendiam exatamente o que o Messias faria. Nas Escrituras, nós temos, em todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, nós temos 8 vezes mais profecias falando da segunda vinda do que da primeira. Então, para cada profecia da primeira vinda, da cruz, nós temos 8 profecias da segunda vinda, do cavaleiro glorioso, feroz, rei conquistador. Eles não conseguiam, se você lê Isaías, Jeremias, você lê as profecias escatológicas e você vê, o texto é o capítulo inteiro. Aí você vê primeira vinda, segunda vinda, primeira vinda, segunda vinda, segunda. Então, Deus mescla a primeira e a segunda vinda. Então, para eles, naquela época, era uma vinda só, eles não iam saber. E não iam entender que primeiro vinha o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que seria morto para tirar o pecado do mundo. Eles não iam saber que isso ia acontecer antes do feroz rei conquistador chegar. Então Jesus passa 3 anos e meio reformatando o HD. E mesmo assim, por teimosia, porque imagina que nós possamos estar errados, jamais. O orgulho se sobrepôs à correção. E nós vimos um povo perder o tempo da sua primeira visitação. O meu alerta para a igreja hoje, que é uma igreja muito dividida por linha XYZ, é cuidado para que nós não venhamos a perder o tempo da nossa visitação. Uhum. Se nós queremos estar prontos para a segunda vinda, nós precisamos explorar melhor os textos e nós precisamos estar abertos, no mínimo. Agora, ok, vamos dizer que eu sento com o Lamartine aqui, não vou concordar com ele nunca. Não vai dar liga, nós temos um pensamento totalmente diferente. Mas eu nunca posso dizer que ele não é um homem de Deus. Eu nunca posso dizer que Deus não usa a vida dele. Eu não posso descartar a sua vida como homem de Deus, senão ele pode descartar a minha também. Sim. Nós somos filhos pelos absolutos. Os absolutos das Escrituras são, e nós vamos concordar em todos eles, Jesus é Deus. Ele desceu da glória, o Verbo se tornou carne, habitou entre nós, ele se tornou homem, 100% homem, 100% Deus. É um mistério. Sim. É um mistério. Ele morreu naquela cruz pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. Ele é o perfeito amor e a perfeita justiça. Ele ressuscitou dos mortos, ele ascendeu aos céus, está sentado à destra do Pai e ele voltará.
Ponto. absolutos. É isso aí. Nós concordando nos absolutos, nós agora precisamos aprender a concordar em discordar. É o meu primeiro capítulo nesse livro. Legal. Posso? Pode. Considerações preliminares ao estudo da escatologia. Ou seja, eu não entrei no estudo da escatologia, que aliás é redundante, porque escatologia já é estudo do fim dos tempos. Deixa eu fazer um comercial aqui, gente. Olha que lindo. Tive o privilégio de receber esse livro na minha casa, pelas mãos do meu filho Pedro. Com uma assinado com uma dedicatória linda pela Márcia Maluf. Olha só o formato aqui, quero elogiar, parabenizá-la, viu, Márcia, pelo formato, uma leitura fácil, com ilustrações bem simples para todos entenderem. É muito fácil, é muito dinâmico a leitura. Qualquer pessoa, mesmo que você não tenha muito estudo bíblico, muito conhecimento da palavra, você vai conseguir entender o que está na mente dela, o que ela está passando, porque aqui são só as preliminares. Nem entramos no estudo de escatologia ainda. Mas olha que lindo o formato aqui, olha, é um livro que dá prazer de você pegar e ler. Pode continuar, filha. Mas, eu digo, mas então ninguém vai querer ler, porque todo mundo quer só a escatologia. Não, mas para você entender a escatologia, você precisa ter uma mentalidade. Essa mentalidade, não adianta você estudar escatologia para você saber mais que o seu irmão. Qual é a sua motivação? O que você espera desse estudo? Você espera martelar o seu irmão com a sua verdade? Não. A revelação é de Jesus Cristo. Quanto mais nós lermos o Apocalipse, melhor nós conhecemos a Jesus. E a gente perde isso de vista quando a gente estuda o Apocalipse. Porque a gente está pensando na besta e na marca da besta, mas a revelação não é da besta, a revelação é de Cristo. Amém, é isso mesmo. E precisa desse ajuste. Sim. Se eu souber que eu tenho lentes que podem ser diferentes das lentes do meu irmão, eu já vou preparado não para degladiar com ele, eu vou preparado para amar a vida dele e para expor a minha opinião, deixando ele expor a opinião dele. Porque se a gente vai sair brigado, nem vai. Se você só vai para dar um Krav Maga no cara, não vai. Jesus é o perfeito amor. Ele degladiou com os fariseus, primeiro ele conta a parábola, depois ele conta a parábola, depois ele conta a parábola, mas ele é Jesus. Aí Paulo também teve seus momentos, mas eles estavam dispostos a serem apedrejados, a morrerem por Jesus. A gente esquece, às vezes, que não é a respeito de ganhar uma discussão ou um debate. É isso mesmo. É a respeito de nós permanecermos em corpo, sabendo que nós divergimos de opinião e que nós vamos divergir até quando a gente começar mais ou menos a ter a mesma opinião, vai ter outras coisas que você vai divergir. Eu percebo que depois de escutar tantos e tantas vozes ensinando o Apocalipse, não tem um que eu concordo 100%. Esse aqui eu concordo nos 10 primeiros pontos, não concordo nos próximos 5. Esse aqui eu concordo com 2, o resto eu não concordo. Esse aqui eu concordo com quase tudo, menos nesse. Não tem, são coisas que estão no futuro. E da mesma forma, eles com você. Exato. E tem a gente coisa tenta, eu concordo com a Márcia, tem coisa eu não concordo com a Márcia. E a gente tem que... A maturidade é você amar discordando. Acha os absolutos, que é o que nos mantém unidos. Muito bom. E a oração de Jesus. Senhor, que nós sejamos um, para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou. A nossa unidade faz com que o mundo encontre a Cristo. E a nossa desunião, essa briga dentro da igreja, faz com que o mundo rejeite a Cristo. É um princípio bíblico. E Jesus orou isso lá em João 15, 16, 17. Era a prioridade. Se nem eles se entendem, não é, pessoal? Esse Deus aí, para quê? E, infelizmente, as pessoas, elas requerem um padrão maior de nós. Porque nós levamos Deus. Interessante o que você falou, porque nós batemos 100% nisso. Nos absolutos, presta atenção. Nós ministramos agora recentemente sobre Apocalipse Final e eu disse exatamente isso. Existe, até eu citei seu nome lá, viu, filha? Eu falei, existem muitas interpretações do Apocalipse, Daniel, Ezequiel, você pega Jeremias, você vai pegando os livros todos que dão apoio. Aí eu disse, olha, o que Jesus falou da sua volta? Aí Jesus dá os passos lá, os princípios, os passos. O que Paulo fala? Paulo também dá os passos. Aí o que João fala em Apocalipse? Os passos, né? Eu disse, no entanto, hoje existem teólogos que eles pegam toda essa
conjuntura, todo esse contexto bíblico, e eles interpretam de maneira diferente, mas uma coisa nós concordamos, independente, né? Quando alguém pergunta assim, e aí, apóstolo, nós vamos antes para o céu, durante ou depois? Eu falo, filho, uma coisa eu sei, olha, uma garantia absoluta, eu sei que eu vou estar lá. Agora, se é antes, durante ou depois, meu filho, é outros 500. Por quê? É o meu absoluto, né? Eu confessei Jesus, estou vivendo a vida cristã. Quando ele voltar, se vai ser antes, durante ou depois, é um outro problema. A minha preocupação é garantir que quando ele voltar, eu esteja preparado como aquelas 5 virgens. E eu ministrei sobre isso na sede. Eu falei, nós respeitamos todos os teólogos, não vou nem entrar em nenhuma interpretação que tem a Márcia Maluf, tem o apóstolo Géser, você citou agora o Lamartine, são feras, pessoas que se dedicam a isso, e cada um deles tem uma interpretação, não batem 100%, você falou com um com o outro, eles não caminham na mesma linha, no entanto, os absolutos são os mesmos, que é o que nos importa como igreja. Porque não vai levar nada a uma discussão teológica, se é antes, se é durante, se é depois, se já veio, se já chegou, se vai chegar. O importante é saber que nós estamos preparados e devemos estar preparados para a segunda volta de Jesus. Mas fala da preliminar aí, filha, que eu estou aqui interessado e quero que tem mais gente interessada, porque a chapa está esquentando, hein? Então, estamos preparando para estudar. Aí você vai falar, mas não é escatologia, as pessoas não vão querer. Mas, escuta, todos os exemplos do livro são todos de escatologia. Então, por exemplo, nós temos 4 temas que são muito difíceis na escatologia. Um deles, deixa eu ver aqui, o destino do planeta Terra. Todo mundo vai me dizer que a Terra vai se explodir, a gente vai morar no céu eternamente e, enfim, eu vou discordar de você e você vai ler no livro para saber por quê. Uau! É uma das coisas mais difíceis, mais simples e mais... complexas. Na verdade é simples, mas a gente precisa voltar lá atrás, da onde veio a nossa linha de interpretação. Da onde veio, por exemplo, o metodismo, da onde veio o batista, da onde nasceu isso, e eles nasceram com que cenário de mundo? E quando a gente vê as linhas de interpretação que nós temos hoje, elas foram todas formatadas antes de 1948. Ou seja, a pessoa lia a Bíblia, a escatologia ela é toda centrada num certo lugarzinho chamado Jerusalém, que está em Israel, que é um lugar geopolítico e geográfico que existe e que nas escrituras sempre foi no mesmo lugar. Aí você chega num momento aí depois de 500, depois de 70 o negócio foi desaparecendo, ficou em banho-maria, o véu veio sobre os judeus, Deus espalhou todo mundo e por 2000 anos nós lemos as escrituras. Como que eu vou interpretar a escatologia se não existe uma entidade geopolítica com um governo que seja Israel com Jerusalém sua capital? Eu não consigo interpretar a escatologia, porque Israel é o centro de toda a escatologia. Então eu vou fazer o quê? Já sei. Eu vou alegorizar. Então, a partir lá do ano 200, 300, 400, com Constantino depois, então pior, virou tudo uma alegoria. E nós, hoje, as nossas linhas todas, tanto do milênio como da interpretação do Apocalipse, elas vêm todas dessa ausência geopolítica de Israel. Aí, em 1948, Deus fala assim, aperta o botão lá, plim, Israel volta, porque eu preciso do cenário escatológico dos últimos dias que é centrado em Jerusalém. E aí a teologia fez o quê? Que legal, nós amamos Israel, e continuaram com a mesma teologia que foi formada pela ausência de Israel. Agora Israel voltou para o mapa e eu continuo. Que nexo tem isso? Forma. Eu tenho que jogar tudo isso fora e começar de novo. Ok, agora eu tenho um cenário totalmente diferente, agora é possível Deus... Eu posso ler esses textos literalmente, porque agora eu tenho o mesmo cenário da primeira vinda, é o mesmo cenário da segunda vinda. Templo em Jerusalém, que é a capital de Israel. O cenário da segunda vinda é um templo em Jerusalém, que é a capital de Israel. Agora eu posso ler, então eu posso jogar fora todas essas doutrinas e começar do zero. Uma prancha limpa, uma lousa limpa. E vou começar a ler as profecias de novo,
sem essa lente do que nós viemos trazendo desde antes de 1948. Isso muda tudo. Sim, com certeza. Mas não é todo mundo que está disposto a falar, eu errei. Porque o meu nome já está nessa linha doutrinária, os meus 50 milhões de vídeos e seguidores não me permitem fazer essa... Denominações foram fundamentadas dessa forma. Inteiras. Então, se mudar agora, vai ter que como que negar o passado. Então, ninguém muda. O que é uma lástima, porque afinal de contas, se o Espírito Santo está agindo em nós e a gente sabe que erra, eu nos meus seminários eu falo, gente, eu mudei de opinião aqui, tá? Então, essa planilha aqui, vocês vão ver que está diferente. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu enxerguei algo diferente, eu preciso dizer, eu acho que eu estava errada aqui. Legal. Mas, porque se eu não fizer isso, eu também não posso questionar o trabalho dos outros. Eu preciso questionar o meu próprio, minha própria interpretação. Eu preciso questionar a minha motivação, a minha expectativa, tudo. E esse livro é a respeito disso, mas ele traz uns exemplos muito interessantes. Então, o primeiro é o destino da Terra, o segundo são as 4 linhas de interpretação do Apocalipse, como elas surgiram e por quê. O milênio. As 4 principais, as né? 4 que a gente tem hoje, porque na verdade você pode jogar as 4 no lixo, porque elas são totalmente falhas. Por causa de Israel em 1948. Mas ninguém joga fora porque dá muito trabalho, mas se faz necessário. O milênio tem mais briga e discussão na igreja sobre o abençoado do milênio do que até a interpretação do Apocalipse. Sim. E a cronologia do arrebatamento, que é algo que as pessoas elas entram em pânico quando você apresenta qualquer coisa diferente em relação ao arrebatamento do que elas têm ouvido a vida toda. E o anticristo? Que é uma... É a última coisa que você vai ensinar, é o anticristo. É uma especulação miserável. Pois né? É. O anticristo é um assunto interessante, polêmico e totalmente desnecessário, na verdade. Porque é tudo tão óbvio que ele vai fazer, que quando ele surgir, a gente vai saber quem é, sim ou sim. Tem gente que acha que nem vai conhecer o fulano, né? Mas vamos supor que nós estejamos aqui, que na minha opinião nós estaremos. Penso assim, em relação a estar ou não estar. Prepare-se para o pior. Se Deus te levar antes, aleluia, glória a Deus, é lucro. Mas se você não se preparar para nada e você tiver que passar qualquer coisa, seja o princípio de dores de parto ou alguma coisa assim, cara, você está lascado porque você não se preparou para nada. Então, conheça, tenha um posicionamento, eu vou antes, tudo bem. Mas você sabe o que vai acontecer depois? Legal, ótimo. Prepare-se. Porque vai que Deus... Né? Porque tem uma coisa que não é absoluta no estudo da escatologia. A gente tem... O absoluto é que a semana tribulacional é a última semana do 6º milênio. Então vai ser 5.993 começa a semana tribulacional. Ou no 6.000 começa a semana tribulacional. Depende. É a última ou é a primeira. Tem opiniões diferentes, mas é o fim do fim do fim. Ok. São 7 anos, porque Daniel 9, 27 é muito claro. Não tem como você divorciar. Então, nós temos absolutos na escatologia. Esse é um deles. A semana tribulacional são 7 anos. A grande tribulação mesmo é depois da abominação desoladora, os últimos 3 anos e meio. O que não é absoluto? Selos, trombetas e bacias da fúria, eu chamo de bacias da fúria, ou que vocês chamam de taças da ira, a gente não sabe quando começa. Então, isso não é um absoluto. Eu tenho 7 anos. Trombeta, selo começa aqui, 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 aqui ou aqui? A Bíblia não diz. O que nós sabemos, que é um absoluto, e a gente conversa sobre isso aqui, é que é uma sequência. Um monte de gente vai falar para mim, não, mas é selos, é trombetas e é bacias. É fácil de nós resolvermos esse embate. Não vou nem chamar de debate, porque quando a Bíblia é muito clara, não tem o que discutir. Tem coisas que não são tão claras, a gente fala, ok, é um relativo para nós, não para Deus está tudo certo. Para nós que olhamos, enxergamos, pode ser assim, eu vou chamar de um relativo. O absoluto são 7 anos, são 3 anos e meio, 1.260 dias, 1.290 dias, 42 meses, cheio de cronologia que Deus nos deu para a gente não errar. Mas ele não disse aonde começa a sequência de selos, trombetas e bacias da fúria. Então, a gente não pode fechar essa caixa. Sim. E eu chamo isso de caixas doutrinárias. Não vai ser assim. Abre a sua caixa doutrinária. Quando não é um absoluto, abre a caixa, porque aí você tem a liberdade de remanejar lá dentro e você não passa vergonha.
Quando você descobrir que não é, e você não corre o risco de ser um teimoso, que vai ser uma dura cerviz, que vai falar que não é. Você já enxergou que é, mas você vai falar que não é para não passar vergonha. Você passou mais vergonha diante do pai do que... pior ainda. Então, sabe, abre sua caixa doutrinária, deixa Deus fazer um remanejamento. Lá as minhas caixas doutrinárias, daquilo que é relativo, Deus mexe tranquilamente. E eu passo o carão, mas melhor o carão menor do que o carão maior lá na frente. Vou te falar por quê. Porque do mestre Deus vai cobrar se nós ensinarmos coisas que vão machucar o povo de Deus, que vão machucar os filhos de Deus. Em termos simples, estão lascados. Deus vai cobrar com seriedade. Então, nós precisamos ter um zelo pela palavra e zelo pelas vidas que estão ouvindo. Eu não posso esquecer que o sofrimento é uma marca registrada dos filhos de Deus desde Adão e Eva. Sim. Todos os escolhidos sofreram, passaram perseguições, passaram martírio. Depois de Cristo, mais ainda. E seria, como é que é a palavra que eu queria falar aqui? Esqueci a palavra. Seria terrível da minha parte, seria ruim, péssimo, se eu falasse para um cristão que ele vem para Jesus e nunca mais ele vai sofrer nada, ele só vai ser próspero, nunca ninguém vai ser ruim com ele. Não. Depois que você entrou no fold, no aprisco, entrou na vida cristã, começa. É estreitinho esse caminho, você vai levar para pedrada dos dois lados, entrou para a direita, levou, saiu pela esquerda, levou. É um caminho tênue. Se Jesus é o nosso protótipo, é só olhar para a vida dele que vai ser a nossa vida. O caminho dele é o nosso caminho. Não tem muita ilusão, não. É o caminho da vitória, porque ele venceu em tudo, mas nós não estamos imunes, né? Às adversidades, provações, tentações, né? Exato. Nós não estamos imunes. E isso é uma coisa que as igrejas já não pregam tanto. Sim, eu vou ter vida eterna, vida abundante, né? Eu vou ter prosperidade, eu vou ter um monte de coisa, mas eu não posso esquecer que eu ainda estou num mundo que jaz no maligno e quando Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é porque ele nos dá a esperança da glória, que é a nossa eternidade com ele, ainda que nós venhamos a perecer aqui, nós viveremos. Isso é a esperança da glória. Pode tudo ir bem, mas se for mal, se eu tiver que passar por vales, ele passa comigo e se eu morrer, viverei. Amém. É a coisa, assim, acho que mais importante que nós temos para não perder o tempo da nossa visitação, porque eu imagino, Joel, que muitas pessoas se escandalizarão com Deus se tiverem que passar por um tsunami. A gente está acostumado a ver, teve lá o tsunami tão distante da gente aqui. Longe, né? Um oceano e um continente. Terremotos, lá, furacões. A gente vai, a gente ora, a gente manda ajuda, que bênção. Mas quando é no nosso quintal, a gente balança e Deus vai para o banco dos réus. Por que que o Senhor deixou isso acontecer na minha casa? Eu sou uma pessoa boa, eu vou à igreja, eu sirvo ao Senhor, eu dou o dízimo, eu faço tudo direitinho. Como que o Senhor... Será que esse Deus é bom mesmo? Porque na igreja não prepara para a gente continuar vivendo no contexto desse mundo, sabendo que nós teremos tribulações, aflições e etc. É o evangelho só da triunfalista que eles falam, né? Que não tem o pé no chão. Né? A vitória virá, mas eu tenho que passar. A vitória só vem quando a gente enfrenta a luta. Né? E é o que você falou, a história mostra, né, o volume de pessoas que venceram, mas eles tiveram que passar. Né? Então, tem que passar. Mas com Cristo a gente passa, que foi o papo nosso de começo aqui, né? Muito mais leve, muito mais suave. Nós somos muito felizes, né? De saber que o tempo da provação, adversidade, nesse tempo, nós temos uma segurança, nós temos uma esperança, que é Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção, você que está me ouvindo, a chapa vai esquentar, porque eu não entrei em temas polêmicos ainda, mas eu quero voltar
e entrar num tema bem polêmico com a Márcia Maluf. Não que ela vai polemizar, mas eu quero que ela fale na próxima vez, ela estará aqui de novo. Eu vou continuar, talvez mais uma ou duas vezes, porque o campo é fértil, é muita coisa boa para você ouvir. Ela não está aqui para discordar de você, para criar uma crise em você, de forma alguma. Ela está aqui para trazer uma revelação que Deus deu a ela, que faz realmente tudo a ver com aqui as preliminares. Antes de entrar no Apocalipse, você entender o contexto, a história, alguns pontos importantes para depois entrar no Apocalipse. Então, Márcia, onde que tem muitas pessoas assistindo agora, pastores, membros, líderes e até gente que não é da igreja, que quer ter acesso a esse material, como é que ele faz? Você vai entrar no nosso site. A gente está nos momentos de organizar isso ainda. Então, se você entrar hoje e você não achar, entra de novo amanhã, tá? Mas é www.casadagloria.net. www.casadagloria, Ministério Casadagloria.net. Ali a gente vai ter um link, você vai poder ver, até acessar todos os nossos materiais, os nossos vídeos, nossas aulas. E a gente vai ter um link lá para você adquirir o seu livro. Ele já foi traduzido para o inglês, então se você conhece alguém que curte esse assunto, ele também vai estar disponível pelo mesmo site. Uau! Olha só, deixa eu aqui falar uma coisa interessante, né? É que cada vez que eu olho para a Márcia surge uma pergunta, né? É interessante porque, só para enriquecer um pouquinho mais, porque às vezes você, pastor, tem muitos membros com dúvidas, né? Aí tá guerras, rumores de guerras, tem gente aí apavorada, né? Olha, tá chegando, Jesus está chegando, está voltando, o que fazer? Eu tiro o dinheiro do banco, guardo em casa, vendo a minha casa, vou morar de aluguel, o que eu faço da minha vida? Tem gente apavorada, tem mesmo, viu? Porque tem umas linhas teológicas aí sendo ministradas que estão gerando pavor e uma correria que só Jesus sabe. Então, a Márcia Maluf, ela também, né, tem agenda aberta para ir na sua igreja, fazer um estudo sério, uma demonstração bíblica séria, né, com muito respeito, muita seriedade. Então, você também pode contactá-la para levar na sua igreja, fazer um seminário escatológico, vai ser uma bênção muito grande. Falar nisso, quantas vezes você foi para Israel, filha? Você perdeu as contas, Essa última, né? foi a 16ª entrada, todas elas no mínimo um mês. Meu Deus, 16 vezes lá em Israel e no mínimo um mês. Agora, recentemente, ela ficou 35 dias. Olha, já fiquei 3 meses, voltei depois de uma semana mais 3. Já ficou 3 meses. Teve um ano que eu passei quase que 6, 7, 8 meses lá. Assim, indo e vindo, né? Entrando e saindo. Olha só, eu tô achando que ela mora mais lá do que aqui, viu? Aqui o apartamento dela é só para pegar, trocar de roupa e ir embora para lá. Impressionante. Por quê? Tal é o interesse, né? A unção que ela busca lá todas as vezes, aprendendo cada vez mais, pegando revelações novas, aprendendo com grupos novos lá. Então, ela é possuidora de uma bagagem muito grande. É difícil você conhecer um teólogo, um pastor que já foi 16 vezes nessa profundidade. Ela não ficou 10 dias, 15 dias lá, como a maioria faz, né? Quando eu fui lá, eu fui por 3 vezes, eu fiquei lá 12 dias, não mais que isso, que são os pacotes. Ela fica 1 mês, 2 meses lá, porque ela bebe tudo, ela suga tudo de lá, ela respira aquele ar. E agora, recentemente, ela voltou de Dubai. Ela foi ministrar esse curso lá em Dubai. Olha que coisa chique, gente. Meu Deus do céu, né? Fala um pouquinho de Dubai aí, filha. Gente, é uma coisa linda o que Deus faz, né? Eu conheci a IBF, International Brazilian Fellowship, igreja, congregação, vocês entendem, International Brazilian Fellowship, lá em Dubai. Pastor Leandro e Daniela Junqueira. Gente boa demais. Uns queridos demais. Eu digo que o Leandro é a versão loira do Joel, que também tem a mesma, né, barbichinha, tudo.
uns queridos. Quem fez o contato para nós foi o pessoal do Veredas, a Simone Uau. e o João Pedro Martins. Obrigada. Glória a Amo Deus. vocês. Deus abençoe, filhos. Mas olha, foi muito legal, porque a gente condensou. A gente tem 17, deixa eu ver, aqui no livro tem um resumo de todos os nossos seminários. São 17 seminários do Apocalipse. Uau. Eu tinha 12 ministrações de 3 horas cada. Os nossos seminários têm 7 horas cada um. Cada um. Então eu falei, Espírito Santo, SOS, o que eu faço? Aí eu fiz uma agendinha para saber como condensar tudo isso e não ficar algo que fosse pesado, que fosse socorro. E a pessoa vai ficar nadando na piscina de bolinha sem saber onde é começo, meio e fim. E Deus deu um seminário bem legal com essas 12 ministrações de 3 horas. Não me dá menos que isso, que não dá, gente. Eu tenho dificuldade de encurtar a coisa. Mas Deus, né? Quem sabe? Olha, e lá em Dubai, a igreja ela é frequentada por gente que veio de tudo quanto é linha teológica diferente. Não me chama de teóloga, porque lá tinha teólogo e fizeram todas as perguntas teológicas e eu falava, nunca ouvi falar disso na minha vida. Aí eu falava, me explica isso para eu poder saber te responder, né? Porque realmente eu não fiz uma faculdade de teologia para virar teóloga. Eu sou muito mais relacional e bíblica. Então eu leio muito mais a Bíblia do que eu leio livros. Mas é importante ler livros, eu sei. Mas mesmo assim, né, só para dizer, se você tiver um teólogo no seu meio, você vai fazer todas as perguntas que eu não vou saber responder e eu vou tranquilamente falar para você sem medo e sem vergonha, que agora eu já passei por uma, já aprendi, né? Não sei o que é isso, você quer me explicar? Quer vir aqui dar aula, inclusive? Não, foi muito legal. Eu fui para Dubai a primeira vez em 2023, saindo da Arábia Saudita, quando a gente subiu o Monte Sinai. Uau! O Lindo, Monte Sinai da Arábia, como Paulo fala que o Monte Sinai é na Arábia Saudita. O que foi aquilo, Joel? Tremendo. Quero ir de novo. 3 horas e meia, 4, subindo assim, de mãos e pés, assim, escalando pedras gigantes. Quando você chega no topo, ele é todo chamuscado de preto. Você levanta a pedra lá em cima, ela é branca embaixo e preta em cima. Tipo, caiu fogo do céu, sabe? Algo assim, surreal. Meu Deus. Espetacular. Eu os conheci nesse contexto, que eles meio que me salvaram, que eu desci da montanha com o joelho desse tamanho, e aí eu ia para Israel, tinha acabado de acontecer o massacre de 7 de outubro, eu precisava conseguir correr para um abrigo se tocasse a sirene, se tivesse ataque de míssil, né? Então eles me receberam lá uma semaninha para eu sarar, e depois, com bastante receio, eles me liberaram para eu ir, tipo... Tem certeza que você não quer ficar por aqui, que você não quer ir para algum lugar mais calmo? Eu falei assim, não, Deus mandou eu ir para lá, eu vou para lá. E Deus guarda, viu? Quando Deus manda, Ele guarda, mas quando Ele não manda, nem vai. Obediência é melhor do que sacrifício. Amém. Já vou falando. Mas foi uma delícia ministrar o seminário lá. Olha só, 2 vezes em Dubai, você que nunca foi para Dubai, há esperança para você ainda, meu filho e minha filha, viu? Eu ainda é um sonho estar lá, nunca fui não, mas é um sonho. Mas que legal, eu quero aqui dizer para você, pastor e pastora, eu quis puxar isso, porque ela foi convidada, ela é convidada para muitas igrejas do Brasil, mas lá em Dubai, numa igreja para ministrar sobre esse tema. Se você tem interesse, eu quero muito mesmo que você leve uma pessoa séria, que fala e que sabe o que está falando, né, que tem uma vida cristã coerente com o Evangelho. Né? Eu ando com a Márcia, convivo com ela, com a mamãe dela, com a Nisa, que eu amo demais, demais, demais. É uma família linda que nós amamos e eu tenho certeza que se você levá-la na sua igreja, num seminário, num acampamento, faz um acampamento, faz um intensivão, leva ela para ficar lá de manhã, tarde e noite, que vai ter um mover muito grande. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Márcia, dizer aqui do meu carinho, o nosso amor, nossa gratidão pela sua vida. É muito lindo ver. Eu tenho o privilégio de ser pastor dela. Quer ver quantos anos, minha filha amada? 32 com 6, 38 anos que eu sou pastor da Márcia. E ela continua a mesma, cresceu muito, amadureceu muito, estudou muito, estuda muito, mas é uma pessoa, a mesma pessoa íntegra, amorosa, prestativa, que serve ao Senhor. Eu quero honrar
ao Senhor pela sua vida, por esse tempo tão precioso. Eu sei que você que está aí, você foi muito edificado e se prepare porque ela vai voltar. Isso aqui é só a primeira parte de muitas outras que virão aí, porque eu quero aqui trazer alguns temas que talvez vai divergir de você, para você também dar uma pensada naquilo que você está crendo, tá bom? Márcia, muito obrigado, que Deus te abençoe tremendamente. Amém? Eu é que agradeço, amém. Obrigada por me receber com tanto carinho. E da próxima vez a gente já vai estar trabalhando no próximo livro. Uau! Que aí a gente vai entrar na escatologia mesmo. Amém. Olha, que Deus te abençoe, Deus te guarde. E se você gostou, se você participou ativamente desse tema, eu quero que você reparta, eu quero que você caminhe isso para outras pessoas, para abençoar muito mais pessoas. Márcia, por exemplo, as pessoas que querem te levar para a igreja, para o retiro, uma conferência, é o mesmo endereço? Eu não sei como fazer isso pelo site, mas você pode anotar o meu WhatsApp, que está no livro, inclusive, eu acho, em algum lugar. Não tá? Não sei. Mas anota aí que é um rap. Ou se você estiver fora do Brasil, é mais 55 11 9 82367686 82367686 82367686. Câmera lenta. Vai estar na tela Manda aqui. mensagem pra mim. Na edição vai estar na tela aqui para você chamá-la e vai ser uma bênção, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Um dia maravilhoso com Jesus, tá bom? Te abençoo, Deus te abençoe em nome de Jesus.